Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Tudo, e o senhor? Tranquilo. Bom, pessoal, bom dia. Não sei se vai entrar mais pessoas, mas vamos começar a aula. Como vocês podem ver, eu já coloquei aqui um exemplo para a gente começar. A aula de hoje eu vou resolver alguns exercícios com vocês, vou mostrar para vocês algumas resoluções, tá? E focar para a gente, na próxima aula, na quarta-feira, vocês estarem preparados para fazer um trabalhinho sobre esse conteúdo. Vai ser nossa última aula desse semestre, tá? E aí depois a gente vai ter como vocês sabem, né? Quinta e sexta vai ser feriado, né? Vai ser um feriado prolongado. E aí a gente vai entrar em recesso e só vamos retornar a partir do final do recesso, final do mês. A gente retorna aí no início do mês que vem. Mas as datas direitinho, eu acredito que a escola já deva ter enviado para vocês. E aí o propósito dessa aula aqui é eu trabalhar com vocês a resolução de exercícios e vocês verem na prática como que a gente aplica, né, essa resolução. Bom, aqui eu vou só apagar algumas coisas aqui para me dar um pouco mais de espaço aqui, tá? E a resolução vocês vão perceber que ela é bem tranquila, a resolução desse problema. Bom, o problema diz o seguinte, ó. Um corpo de massa M sofre a ação de duas forças F1, tá? Observe na figura que ela é vertical para cima e F2 horizontal para direita, tá? Então percebam que são duas forças com características diferentes. Como mostra essa figura aqui. Se M é igual a 5,2 kg, ou seja, se a massa do corpo é 5,2, F1 é 3,7 newtons, F2 é igual a 4,3 newtons, ache o vetor aceleração do corpo. Então, aqui a ideia é nós encontrarmos o vetor
a aceleração. Na verdade, aqui a única mudança nesse exercício aqui que eu vou trazer para vocês é, em vez de nós calcularmos o vetor, né? Na verdade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular três características. Nós vamos calcular a intensidade, tá? A direção e o sentido. Isso aqui que a gente vai procurar aqui descobrir no nosso vetor aqui. Na verdade, o foco aqui não vai ser nem a direção e o sentido, vai ser simplesmente a intensidade. Lembrando que a direção e o sentido do vetor aceleração depende do tipo do movimento, tá? Então, aqui a gente vai procurar, em vez do vetor em si, somente a intensidade dele, ou seja, o módulo. Então, a gente vai calcular quanto que vale o módulo do vetor aceleração. Isso porque, pessoal, como mencionado lá na aula de aceleração, quando a gente terminou de estudar os conceitos de velocidade vetorial, quando a gente foi para a aceleração vetorial, eu discuti com vocês um pouco sobre essas características da aceleração. O foco aqui não é a gente trabalhar com aceleração vetorial, e sim a gente ver como que a gente relaciona o estudo de forças. Esse é o ponto principal da aula de hoje, é o estudo da força, né? Então, vamos lá, sem mais enrolação, vamos fazer aqui, tá? Primeira coisa, se eu tenho as forças com essa característica, né, vertical e horizontal, o que eu quero que primeiro precisa ser feito, tá? Então, esse aqui, vou redesenhar aqui e mostrar para vocês o que primeiro a gente vai fazer. Aqui, vocês precisam ficar atentos, porque a primeira coisa que a gente vai fazer aqui não é calcular a aceleração. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser calcular o vetor resultante. Porque lembre-se, a gente viu em aulas anteriores, tá? A gente viu que, na verdade, o que nós utilizamos é a força resultante. É isso aqui que a gente precisa. Só que a gente já sabe que a força resultante é massa vezes aceleração. Porém, nesse conjunto de forças aqui, nós possuímos duas forças. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro encontrar a resultante. Lembrem-se, a resultante, quando as forças são perpendiculares, tá? A resultante é justamente a diagonal do paralelogramo formado pelo par de forças indicado na questão. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ficar atento. A resultante vai ser a diagonal. E como a já havia discutido no dia que nós estudamos a parte da força resultante com forças perpendiculares, lembrem-se, cálculo da força resultante. Nesse contexto, a gente utiliza, né, o teorema de Pitágoras. No caso, nós vamos usar o teorema de Pitágoras aqui na força F1 mais F2. Alguma dúvida, pessoal? Por que a gente vai fazer assim? Porque forma um triângulo de 90 graus, um triângulo retângulo, né, cujo um dos ângulos vai ser 90 graus, e aí nós vamos ter a possibilidade de, então, utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Então, é por isso que a gente vai utilizar nesse contexto aí. Bom, então, vamos lá. Usando o teorema de Pitágoras e substituindo os valores, nós vamos ter que a resultante ao quadrado, ela é igual a 3,7 ao quadrado, mais 4,3. Observem que esses valores que estão aparecendo aqui, eles não são valores bonitinhos, como geralmente a gente está acostumado, tá? Mas não tem problema, é só pegar e fazer a multiplicação. Eu não vou fazer a multiplicação aqui passo a passo, né? Porque vocês já estão no ensino médio, então já estão mais do que o suficiente, capacitados mais do que o suficiente para resolver essa multiplicação. Eu já vou colocar aqui os resultados, vai dar, o primeiro vai dar 13,69 e o segundo vai dar 18,49. Então, somando os dois, se vocês depois quiserem conferir aí na calculadora de vocês, sem problema nenhum, tá? Para ver se bate os resultados. Então, 32,18
Aí agora é só tirar a raiz quadrada, tá? Então vai ficar a raiz quadrada de 32,18. Então, raiz quadrada, 32,18 vai dar aproximadamente 5,67. Bom, que é só um valor aproximado. Aqui a gente calculou, então, a resultante, tá? Agora o processo é, como que eu faço para calcular a aceleração? A gente vai usar essa aqui, que é a segunda lei de Newton. A segunda lei informa para a gente que a resultante é massa vezes aceleração. Então, resultante em módulo é igual a massa vezes aceleração. A gente quer saber a aceleração, então a gente vai passar a massa dividindo. Ou seja, a aceleração vai ser a resultante dividido pela massa. E aí é só substituir, então, os valores. Ó. Resultante, a gente calculou aqui 5,67 dividido por 5,2, que é a massa. Então, calculando aí, teremos, então, o resultado aproximadamente 1,1 metros por segundo ao quadrado. Observe que essa questão aqui ela não é aquela questão convencional, bonitinha, igual a gente havia trabalhado, até porque eu peguei isso aqui de um livro um pouco mais complexo, tá? Esse exercício aqui é de um livro um pouco mais, digamos assim, com a linguagem um pouco mais difícil de se estudar, tá? Por isso que ele tem essa resolução um tanto quanto mais complexa, tá? Mas não tem tanta diferença aí na hora de se resolver esse tipo de questão, tá? Alguma dúvida, pessoal? Agora tá tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos fazer algumas outras questões, tá? Deixa eu pegar uma que não tem uma linguagem tão complexa quanto essa. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu... Pronto. Então vamos fazer aqui. Eu vou pegar uma questão teórica agora para a gente fazer. É só, a questão teórica é essa daqui, ó. Diz assim, ó, um observador no referencial inicial observa o corpo 1 descrevendo uma trajetória circular com velocidade de um módulo v constante. Corpo 2 descrevendo a trajetória retilínea sobre um plano horizontal com aceleração a constante. E o corpo 3 descrevendo uma aceleração retilínea com velocidade v constante, descendo um plano inclinado. Nessas condições, podemos observar que o módulo da resultante das forças atuando em cada corpo é diferente de zero. Aí, letra A, ele fala o seguinte: no corpo, somente no corpo 1, no B, somente no corpo 2, no C, somente no corpo 3. E aí ele faz as perguntas se a força, tá, gente? Ó, se a resultante, a pergunta é: qual dessas três situações atua uma força resultante diferente de zero? Então, antes da gente analisar as situações, vamos analisar o que significa, tá, em termos físicos, o que vai significar a resultante ser diferente de zero. O que a gente precisa lembrar é o seguinte: se a resultante aqui, se a resultante é diferente de zero, então isso significa dizer que massa vezes aceleração é diferente de zero. Por quê? Lembre-se,
Força resultante é massa vezes aceleração. Então, se a resultante é diferente de zero, então a massa e a aceleração são diferentes de zero. Bom, se tem um corpo, a massa já é diferente de zero. Então, isso significa dizer que, individualmente, a aceleração precisa ser diferente de zero. E se a aceleração é diferente de zero, significa dizer que V, tá? V não é constante. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é que a velocidade não pode ser constante, tá? Bom, se a velocidade não é constante, isso significa dizer que isso é um movimento variado, tá? Então, existem dois tipos de movimento variado. Primeiro, que a gente estudou isso lá no primeiro trimestre, que é o movimento uniformemente variado ou movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E o segundo é o movimento circular variado, tá? Que é um movimento em que a variação de velocidade para, tá, um movimento circular. Então a gente tem aqui um movimento circular e um movimento uniforme, retilíneo, tá? Então existem dois tipos de movimento, o circular e o uniforme, que vão possuir a característica de mudança na velocidade. Se vocês observarem, ó, a primeira situação, nós temos o quê? O movimento, deixa eu ver aqui, ó. Observa que o corpo 1 descreve uma trajetória circular, que é importante, com velocidade de módulo v constante. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque ele fala que a velocidade é constante, porém, a observação aqui, ó, é o quê? É que é um movimento circular. No movimento circular tem uma característica muito importante, tá? A aceleração no movimento circular, ela nada mais é do que a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta, tá? Então, a parte da aceleração que zera, né, que fica zero no movimento circular, quando a velocidade é constante, é a aceleração centrípeta, ou melhor, a tangencial. Então, vai sobrar ainda a aceleração centrípeta. Então, a resultante, nesse processo de movimento circular, vai ser massa vezes a aceleração centrípeta, tá? Então, ela vai ser diferente de zero a resultante. Então, o primeiro corpo aqui, o corpo 1, ele tá ok. Ele tem, sim, uma aceleração diferente de zero, consequentemente, ele vai ter uma força resultante diferente de zero, tá? Então, lembre-se que aqui, ó, movimento circular, a velocidade não é, mesmo que a velocidade seja constante, a parte, né, da aceleração que vai haver mudança vai ser justamente a aceleração centrípeta. O segundo corpo, vocês vão observar o quê? Que ele é o segundo corpo descreve uma trajetória retilínea sobre um plano horizontal com aceleração constante. Então, se a aceleração é constante, ou seja, a aceleração for, por exemplo, igual a 2, isso significa que a velocidade final menos a velocidade inicial, isso aqui é diferente de zero, que aí vai ter uma aceleração constante, mesmo que tenha o tempo final menos o tempo inicial aqui, variando, tudo aqui varia, mas a aceleração permanece constante. Se a aceleração é constante, diferente de zero, significa dizer que vai ter resultante, logo o corpo 2 também vai ter aí uma força resultante diferente de zero. Agora, em relação ao corpo 3, vocês vão observar que ele tem uma trajetória retilínea e a velocidade é constante. Se o movimento é em linha reta, tá? A velocidade é constante, isso significa dizer que a velocidade final de um corpo ela é igual à velocidade inicial. Então, quando a gente faz velocidade final menos a velocidade inicial, isso aqui vai ser zero, né? Só passar a velocidade inicial para o outro lado. E o que significa? Quando a gente calcula a aceleração, que é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo, isso aqui vai ser zero dividido pelo tempo. Ou seja, vai ser o zero. Então, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, zero vezes a massa do corpo é zero. Ou seja, a resultante vai ser zero. Portanto, os dois corpos aqui que atuam com essa diferença, né,
que a aceleração ela vai ser diferente de zero, consequentemente a força resultante é diferente de zero, vai ser o corpo 1 e o 2, ou seja, a alternativa D, os corpos 1 e 2, possuem então a resultante das forças sendo diferente de zero. Estou alguma dúvida aí, pessoal? Só não entendi por que a 2 foi diferente de zero. Por que a 2 é diferente de zero? Ó, você tem você tem aceleração constante. Se a aceleração é constante, tá descendo, é um plano horizontal com aceleração A constante. Então, se você a aceleração é constante, isso significa dizer que a resultante vai ser constante, vai ser massa vezes essa aceleração. Então, ela não é zero. Então, é por interpretação também. Uhum. É só interpretação. Aqui a gente não vai fazer. Aqui a gente não está calculando. De fato, a gente não está calculando nada. Tá? A gente está só analisando aí quais delas têm ou não tem força resultante diferente de zero ou igual a zero, né? Consequentemente. Certo? Deixa eu ver aqui uma outra questão para a gente fazer. Espera aí. Bom, então vamos lá. Uma outra questão agora. Agora a gente vai fazer uma com cálculo, tá? Uma com continha aqui para vocês ficarem felizes, né? Com a conta. Então, o próximo exemplo que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Num certo instante, um corpo em movimento tem velocidade de 2,5 metros por segundo, tá? Observação velocidade. Enquanto o módulo de sua quantidade de movimento é 40 quilos metros por segundo. Qual que é a massa do corpo em quilos? Bom, essa questão a gente não vai fazer, porque essa questão aqui vocês só vão estudar no futuro, tá? Mas eu vou fazer aqui para vocês verem, tá? Gente, depois vocês vão aprender um conteúdo chamado quantidade de movimento. Eu ainda vou ensinar isso aqui para vocês, não é agora, mas é bem simples, ó. Quantidade de movimento é bem simples, é só fazer massa vezes a velocidade. Aí ele deu a quantidade de movimento, que é 40, tá? Vocês vão ver como é bem tranquilo. E a massa ele não deu. Aí ele deu a velocidade, que é 2,5. Então é só passar a velocidade para o outro lado dividindo. Então fica 40 dividindo por 2,5. Isso aqui é igual a massa. Portanto, a massa é igual a 40 dividido por 2,5. Se a gente multiplicar por 10 em cima e embaixo para tirar a vírgula, fica 400 dividido para 25. Ó, se 100 dividido para 25 é 4, então vai ter aqui outros 4 aqui, no caso vai dar 16. Deixa eu fazer aqui 400 dividido para 25, 16. Então o resultado aqui vai dar 16 quilogramas, tá? Então é bem simples, mas é um conteúdo que a gente vai estudar mais para frente. Eu não li toda a questão aqui para ver que não era para calcular a força resultante, tá? Então, deixa eu ver se essa outra aqui também, a outra questão a gente vai estudar ainda. Deixa eu ver essa outra. Velocidade. Bom, vamos lá. Então, vou fazer uma aqui da... Essa aqui é um pouquinho mais difícil, mas ela vai ser interessante porque ela vai envolver velocidades e força resultante. Bom, então a próxima questão que a gente vai fazer é esse daqui, ó. Um corpo de 8 quilos desloca-se em uma trajetória retilínea com velocidade de 3 metros por segundo, quando sobre ela passa a agir uma força de intensidade de 24 newtons na direção e sentido de movimento.
Após 5 segundos da ação dessa força, a velocidade do corpo será d. Então, aqui a gente quer saber qual vai ser a velocidade, digamos assim, final do corpo, depois que começa a agir sobre ele uma força resultante de 24 newtons, tá? Então, temos aqui, né, uma velocidade inicial de 3 metros por segundo, tá? Então, vamos colocar aqui as informações que o texto traz para a gente. Primeiro, massa do corpo, 8 quilos, tá? Lembre-se que é importante, às vezes, a gente anotar as os valores, né? As grandezas que aparecem na questão, para a gente saber, ter certeza aí que todas elas estão no Sistema Internacional de Medidas, tá? A velocidade inicial, 3 metros por segundo. A força, né? A resultante aqui das forças que agem sobre o corpo igual a 24 newtons. E aí a gente quer saber, depois de um tempo de 5 segundos, né, um intervalo de tempo de 5 segundos, que aí a gente poderia dizer que o tempo inicial seria 0 e o tempo final de 5, mas aí a gente pode colocar ΔT logo. E aí a pergunta seria justamente qual vai ser a velocidade final desse corpo, né? Aí a gente poderia pensar assim, mas como que nós vamos envolver velocidade com força resultante, já que a gente não viu nenhuma fórmula que relacione essas duas grandezas, tá? Bom, vocês vão perceber que é tranquilo, basta a gente utilizar duas fórmulas. A primeira é a fórmula da força resultante, claro, que a gente já sabe calcular, que nada mais é do que força resultante, massa vezes a aceleração. E a outra fórmula que a gente vai estar utilizando é que a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade com relação ao tempo. Essa fórmula que nós estudamos no primeiro trimestre, e essa é a fórmula, né, básica que a gente tem para esse ponto aqui, tá? Como que a gente vai resolver essa questão? Primeiro, nós vamos encontrar a aceleração, depois nós vamos encontrar a velocidade. Então, vamos lá. Vamos começar pela aceleração. Se a resultante é massa vezes aceleração, então significa dizer que a aceleração é resultante dividido pela massa. Então, vamos colocar aqui, primeiro passo, nós temos a aceleração, ela é resultante dividido pela massa. Só substituir os valores, resultante é 24, massa é 8. Então, a aceleração vai ser 24 dividido por 8, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos aqui a aceleração. O segundo passo consiste em nós calcularmos aí usando a fórmula agora da aceleração média. Como que a gente faz isso? Primeiro, a aceleração, ela é a variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo. Então, eu quero saber quanto que vale a velocidade final. Então, como que a gente vai fazer isso? Ó, nós vamos passar o ΔT para o outro lado multiplicando. Então, ΔT, A vezes ΔT é igual a velocidade menos velocidade inicial. E agora a gente vai passar a velocidade inicial para o outro lado somando, ou seja, A vezes ΔT mais a velocidade inicial, já que está menos aqui, igual a velocidade. Agora a gente vai só substituir os valores, ó. Ou seja, vou fazer aqui ao lado. Então, a velocidade final que a gente quer encontrar é a aceleração, a gente acabou de calcular que é 3, vezes o tempo, que é 5 segundos, mais a velocidade inicial. Ora, a velocidade inicial é de 3 metros por segundo, ou seja, 3 vezes 5 mais 3. Bom, então o resultado aqui vai dar 18 metros por segundo. 3 vezes 5, 15. 15 mais 3, 18. Então, alternativa C, 18 metros por segundo, tá? Uma outra coisa, se nós não quiséssemos usar essa fórmula aqui, vocês poderiam ter utilizado a fórmula da velocidade para o movimento uniformemente variado, tá? V igual a V0 mais A vezes o tempo, tá? Essa outra fórmula também poderia ter sido utilizado aqui, que é justamente o que está escrito aqui, ó. Se você prestar atenção, é justamente o que está escrito aqui, só escrito com o ΔT no lugar do tempo, tá? Que é a mesma coisa, só que a anotação aqui é de intervalo e essa aqui é a anotação de tempo final, no caso. Levando em consideração que, geralmente, o tempo inicial
quase sempre nós adotamos o tempo inicial como sendo tempo igual a 0. Ficou alguma dúvida, pessoal? Sem Até dúvida. agora não. Sem dúvidas. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Uma outra questão. Deixa eu pegar outra aqui para a gente analisar a resposta dela. Bom, a outra questão que a gente vai fazer aqui vai ser uma questão com gráfico, para vocês verem aqui uma questão que envolve gráfico na sua resolução. Olha só. Essa questão diz assim, ó, um corpo com massa de 2 kg em movimento retilíneo tem a sua velocidade linear variando no tempo de acordo com o gráfico abaixo, que é esse gráfico aí. Então aqui nós temos um gráfico, tá? Lembrem-se, quando você tem um gráfico numa questão, vocês olhem para o eixo Y e para o eixo X para ver quais são as grandezas, ó. É velocidade e tempo. Então a gente sabe que o gráfico está informando velocidade e tempo. Aí a pergunta aqui qual é o valor do impulso, tá? Do impulso sobre o corpo entre t igual a 0 e t igual a 4 segundos. A gente não sabe calcular o impulso ainda. A gente vai aprender como calcular o impulso depois. A gente não vai calcular aqui o impulso, tá? Nós vamos calcular aqui quanto que vale a força resultante aqui nesse problema, tá bom? Então a gente vai calcular quanto que vale a força resultante. Porque para calcular o impulso, quando a gente for estudar impulso, vocês vão ver que impulso, para a gente saber o impulso, a gente precisa primeiro saber quanto que vale a resultante de um corpo, tá? Então vamos lá. Quais são as informações do texto? Massa. A gente pode olhar a velocidade aqui. Então a gente vai utilizar, e semelhante a essa outra questão, nós vamos usar as mesmas fórmulas, tá? Primeiro, nós vamos calcular agora a aceleração usando a velocidade com relação ao tempo, e vamos calcular a resultante utilizando a fórmula massa vezes aceleração. Então, a gente vai calcular agora a primeira aceleração e depois a resultante, tá? Então, quanto que vai ser a aceleração nessa questão? Bom, primeiro passo é a gente observar o gráfico. Então, vamos lá. Analise comigo. A aceleração é a variação da velocidade com relação ao tempo, isto é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo mencionado aí no gráfico. Então, se observe, quem que é a velocidade final? Velocidade final é aqui, ó, é 10. Então, vem aqui e coloco o 10. Quem é a velocidade inicial? É o 2, ó. Começou aqui no 2 e foi até o 10. Então, 10 menos 2. E o intervalo de tempo, se você observar, é de 0 a 4, ou seja, 4 segundos. Alguma dúvida em relação aqui à aceleração? Agora não. Por enquanto, não. Beleza. Então, a gente vai fazer subtração, o resultado vai ser 8 sobre 4, que é igual a 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se que a aceleração tem como unidade de medida metro por segundo ao quadrado, tá? Não esqueçam. Metro por segundo somente é velocidade. O segundo passo, mais fácil ainda, é a gente calcular o quê? É nós calcularmos aqui a resultante. Então, a resultante vai ser a massa do corpo vezes a aceleração, só que a gente já sabe que a massa vale 2, e a aceleração a gente calculou também vale 2. Portanto, a resultante aqui vai ser 4 newtons, tá? E aí, a partir disso, né, se a gente fosse resolver essa questão, aí a gente ia verificar quanto que vale o impulso. O impulso, depois a gente vai ver que é a resultante vezes o tempo, ou é a resultante dividido pelo tempo, nem lembro mais a fórmula, mas quando a gente chegar lá,
eu dou uma olhadinha direitinho e a gente refaz todo esse processo aqui. Nosso foco aqui é resultante, tá? Então, observe, resultante é massa vezes aceleração. Então, partindo disso daí, a gente já sabe como calcular aí, todas todas essas resoluções aqui, tá bom? Então, no futuro, a gente vai ver como calcula o impulso. Aqui nessa outra questão, a gente vai ver como que calcula, tá? A gente vai estudar a quantidade de movimento. Então, a gente vai estudar cada um deles separadamente. Deixa eu pegar uma outra questão para a gente analisar. Bom, vamos pegar outra de força resultante, também partindo desse mesmo princípio, utilizando a velocidade. E depois eu vou mudar um pouco o estilo dessas questões aqui para vocês verem questões diferentes, tá? Então, mais uma que vai envolver velocidade, com o mesmo sentido aqui de calcularmos a resultante através da velocidade, tá? Olha só. Uma metralhadora dispara balas de 80 gramas com velocidade de 500 metros por segundo. O tempo de duração de um disparo é de 0,01 segundo. Determinar a força suposta constante que é aplicada sobre a bala. Lembrar que no disparo a bala parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial da bala é 0, tá? Então vamos lá. Quais são as informações que o enunciado traz para a gente? São os seguintes. Primeiro, seguindo a ordem aqui, a primeira é a massa. Massa é 80 gramas, tá? Só que lembre-se, 80 gramas não está dentro do Sistema Internacional de Medidas. A gente tem que transformar isso em quilo. Para transformar de grama para quilo, vocês precisam sempre lembrar que tem que dividir por 1.000. 80 dividido por 1.000, isso vai dar 0,008, tá? Ou melhor, o 0 corta, fica 1, 2, então fica 0,08, tá? Só 0,08. Ou 0,080, tá? Quilogramas. Então a gente converteu aqui para quilogramas, agora está no Sistema Internacional. Segunda grandeza, 500 metros por segundo, ou seja, velocidade final, 500 metros por segundo aqui para a velocidade da bala. Ele diz que o intervalo do disparo é de 0,01 segundo, tá? Esses dois já estão na unidade internacional de medida. E ele pede para a gente calcular a resultante. Então, a resultante aqui a gente vai calcular. Bom, é bem tranquila essa questão. A gente vai seguir a mesma ideia dessa daqui. O primeiro passo é calcular a aceleração, tá? A aceleração, gente, é o quê? Variação da velocidade com relação ao tempo. Lembrando que, como ele fala que parte do repouso, né? A bala parte do repouso significa que a velocidade inicial é 0. Então, vai ser só a velocidade final, que é 500, dividido pelo intervalo de tempo, que é 0,01. Dividido 500 por 0,01, isso aqui vai dar 5. Eu vou repetir o 500 e vou acrescentar 2 zeros aqui. Ou seja, 50.000 metros por segundo ao quadrado, tá? Se vocês quiserem depois conferir aí, a aceleração da bala, nesse caso, vai ser isso aí mesmo. 50.000 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é uma velocidade muito alta. Na verdade, velocidade não. Isso aqui é uma aceleração muito alta, tá? Isso significa dizer que a velocidade está aumentando muito rápido aí. A velocidade da bala está aumentando de maneira gigantesca, tá? Por isso que a bala faz o estrago que faz. O segundo passo é a gente resolver a resultante. Resultante é massa vezes aceleração. E aí é só substituir. A massa aqui é 80 gramas, né? Ou seja, 0,080 vezes os 50.000. Então é só multiplicar aí as duas e a gente chega ao resultado. Então, fazendo aqui o cálculo, vai dar 4.000, tá? O resultado aqui é 4.000 newtons. Observe que a resposta aqui está em notação científica, né? Mas você já deve prestar atenção que vai ser esse aqui, ó. Em notação científica, ó, tem 3 zeros, então 4 vezes 10 ao cubo, tá? A quantidade de zeros vem aqui para o expoente em notação científica. E aí, a gente obtém, então, a resposta aí, o valor final da força resultante, tá certo? Se aparecer alguma dúvida, vocês podem perguntar aí. Vou procurar aqui uma questão que seja diferente dessas que analisam
a velocidade, tá? Deixa eu ver alguma bem diferente. Vamos ver agora. Força de contato normal e peso. Bom, vamos pegar aqui então essa questão aqui um pouco mais legal, que é essa aqui, ó. Bom, questão aqui, ela vai seguir uma linha de raciocínio um pouco diferente daquelas outras que a gente viu, tá? Porque aqui a gente vai ter algumas outras forças atuando no desenho, tá? Eu vou pegar aqui e eu só vou mudar de lugar esse desenho. Vou desenhar ele aqui no outro lugar aqui, para poder desenhar algumas coisas no desenho e explicar para vocês as forças, passo a passo aqui do estudo das forças, tá? Então, é o seguinte, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Nesse sistema, ó, não tem atrito, então isso aqui é bem interessante, tá? Não tem atrito, então a gente não vai considerar a força de atrito atuando aqui contra o movimento, que supostamente está de descida, tá? Ele diz que o fio é ideal, então a gente pode fazer o cálculo sem se preocupar com o atrito e sem se preocupar com o fio. Diz que o corpo B possui massa de 2 kg, tá? Então observe o seguinte, ó. Primeiro, se a massa é 2, observem que aqui nós vamos ter uma força chamada de força-peso, tá? Lembre-se que peso é massa vezes gravidade. Ou seja, se a massa vale 2 e a gravidade a gente sabe que vale 10, então significa dizer que nesse caso aqui, a força-peso vai valer 20 newtons, tá? Porque é só multiplicar 2 vezes 10. Então a gente sabe que a força do corpo B, a força-peso no corpo B vale 20 newtons, tá? Ele diz que ele está descendo com uma aceleração constante de 4 metros por segundo, tá? Então, que é interessante a gente anotar isso aqui, porque quando a gente for calcular a força resultante no corpo B, a gente sabe que a resultante em B é massa vezes a aceleração, portanto, a gente vai aí descobrir, multiplicando a massa vezes a aceleração 4, a resultante daqui. Mas vamos chegar lá por partes. Aí, sabendo que a polia tem inércia desprezível, qual que é a massa do corpo A? Então, aqui a gente vai notar o seguinte, ó. No corpo A, nós vamos ter a força normal, tá? E a força peso. Só que a gente não vai utilizar nenhuma das duas. Por quê? Porque se vocês notarem, ó, esse daqui, a força normal de A e a força peso de A, elas se anulam. Ou seja, esse carinha aqui se cancela com esse. Então, em A, a única força que vai estar atuando aqui é a força de tensão, né? A força de tração. Analogamente, no corpo B, nós vamos ter a força peso, só que não tem normal, porque para ter força normal, é necessário que exista um contato entre o bloco e alguma superfície. Observe que o bloco B não está em contato com nenhuma superfície, só está em contato com o fio. E no fio, a força que atua aqui é a força de tração. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, a resultante no bloco A, ela é o quê? Ela é simplesmente a tração da corda. Isso aqui nada mais é do que a massa de A vezes a tração, vezes a aceleração do corpo A. Então, essa aqui seria a resultante no corpo A, tá bom? Nesse caso, observem que existe uma outra situação, né?
Aqui, ó, a aceleração do corpo A, ele vai ser a mesma aceleração do corpo B, tá? Por quê? Porque eles estão ligados por fio. Então, se existe uma aceleração aqui, obviamente a mesma aceleração vai ser aplicada aqui. Nesse caso, nós podemos dizer o seguinte, que a tração vai ser a massa do corpo A vezes a aceleração do corpo A, que também é 4 metros por segundo. Então, a gente sabe aqui a tração. Então, a gente quer saber qual que é a massa do corpo A. Essa é a pergunta. Então, para a gente descobrir a massa, a gente precisa primeiro calcular a tração do sistema. Então, a gente vai ter que ir agora para o corpo B. E o que tem de informação no corpo B? Ó? A resultante no corpo B vai ser a tração e o peso aqui, que são duas grandezas que estão sendo relacionadas. Então, no corpo B, nós vamos ter duas informações. Primeiro, vai ser peso menos atração e, analogamente, nós sabemos que ele vai ser a massa do corpo B vezes a aceleração do corpo B, que também é 4, vezes a aceleração do sistema, tá? Bom, aqui tem um ponto importante, né? A gente vai fazer o que aqui? Aqui nós vamos pegar, substituir os valores e encontrar quem? A tensão. Então vamos lá, a gente vai fazer primeiro esse cálculo para descobrir a tração. Depois a gente faz esse para descobrir a massa, tá? Então, o primeiro passo aqui é substituir os valores. Ficar 20 menos a tensão é igual a massa do corpo B, que vale 2, vezes a aceleração do corpo, que vale 4. Então, menos a tração é igual a 8, o 20 vai passar para o outro lado negativo, menos 20. 8 menos 20 vai dar menos 16. E aí, só multiplicar por menos 1 aí para mudar o valor, nós vamos ter que a tração vale 16 newtons. Agora, o segundo passo vai ser calcular aqui a massa. Observe, a tração do sistema é 16, mas a tração é massa de A vezes a aceleração do sistema, que é 4. Então, vai ficar 4 vezes a massa. Deixa eu ver quem que está entrando agora. Alexandre. Olha o horário, rapaz. Bom, substituindo os valores, nós temos 16 igual a 4 massa de A. Portanto, a massa de A tem que ser igual a 4, certo? 4 quilos. Pois 4 vezes 4 é 16. Então, a alternativa correta, letra A. 4 quilos. Dúvidas, pessoal? Sem dúvidas por enquanto. Não, por enquanto. Tranquilo, né? Então, aí a gente encontrou o resultado aí da massa de ar. Vamos pegar uma outra aqui para calcular a força normal. Deixa eu ver aqui. Vamos ver uma aqui que envolve o problema do elevador, tá? O problema do elevador é um problema físico que envolve forças, tá? E é um problema que geralmente é um pouco tranquilo de se resolver, mas é importante a gente estar analisando eles por causa da ação que o elevador provoca, né? Uma sensação de peso aparente que a aceleração dentro de um elevador provoca no corpo humano, tá? Uma pessoa, por exemplo. Uma pessoa de massa igual a 60 quilos está dentro de um elevador que desce com desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Sendo o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a intensidade da força que o piso exerce sobre uma pessoa em newtons é igual a... Aí a gente tem as alternativas para a gente resolver, encontrar aí qual que é a solução, tá? Observação, problemas que envolvem aí elevador, nesse caso, descendo subindo, a gente vai analisar no seguinte contexto. Ó. Primeiro, sempre que tem esse tipo de problema, todos esses problemas que envolvem forças, a gente tem que lembrar o seguinte, que a resultante, pessoal, primeiro sempre, é massa vezes aceleração, tá? Essa parte aqui é o princípio fundamental da dinâmica,
É a segunda lei de Newton. Isso aqui é o basicão que a gente tem que sempre lembrar. Se está envolvendo forças, a gente tem que deixar essa formulazinha aqui no cantinho, porque provavelmente a gente vai estar utilizando ela. A segunda coisa que a gente vai estar utilizando é o seguinte: a resultante, ela é a soma, tá? Eu vou até escrever aqui, ó, soma de todas as forças. Algumas dessas forças vão se anular porque elas têm mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Então, em termos de matemáticos, no final elas vão se cancelar, tá? Porque elas terão sinais diferentes. Então, às vezes elas se cancelam. Mas, de um modo geral, a soma de todas as forças é igual à força resultante. Então, essas coisas aqui a gente tem que ter anotado. Nesse sistema aqui, que é um elevador, né? Você tem aqui um elevador subindo e descendo. Nós vamos ter duas forças. A primeira é a força peso, né? Para baixo. E nós vamos ter, vamos aqui, eu vou colocar aqui, mas é na pessoa, tá? Que está lá dentro. A força normal para cima. Então, aqui, essas duas forças não vão se cancelarem, porque o elevador está descendo. Então, como o elevador está descendo, aí nós vamos ter uma sensação de peso diferente do peso real, tá? A gente chama de peso aparente. Nesse processo aí, aplicando aqui, nós vamos ter o seguinte. Primeiro, se a resultante é massa vezes aceleração, nós vamos juntar essas duas coisas aqui, ó. Essas duas formas a gente vai juntar. A gente nem precisa calcular a resultante, a gente vai juntar essas duas formas. Só que fazendo assim, ó. Normal menos o peso, tá? Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração. Mas quanto que vale o peso, né? Primeira coisa. Quanto que vale o peso aí? Bom, o peso, ele vale massa vezes gravidade. E uma outra coisa, vou só repetir aqui. E agora a gente vai substituir os valores. Ó. Normal vai ser peso, que é massa vezes gravidade, massa é 60 e gravidade é 10. Então vai dar aqui 60 vezes 10. Deixa eu substituir, depois eu multiplico. A massa é 60 e a aceleração é 2 metros por segundo para baixo. Então aqui vai ficar 60 vezes 2. Aqui nós temos então já as informações que nós precisamos para resolver o nosso probleminha, tá bom? Então, quando o elevador está descendo, nós vamos ter essa sensação. Normal menos 600 é igual a 120. Tá? Ficou meio feio aqui, mas isso mesmo. Então, normal vai ser os 120 mais os 600, que seria o peso, tá? Então, nesse caso aqui, a sensação é da força contrária aqui, da força normal, que o piso exerce sobre a pessoa, vai ser de 720 newtons, tá? De força, letra D. Que essa é a força sentida pela pessoa dentro do elevador quando ele estiver no sentido contrário. Essa seria a força de reação, a força do aparente aí que a pessoa vai estar sentindo. 720 newtons, tá? Então, alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas por enquanto. Então, tranquilo, né? Então, pessoal, esses são os exercícios, tá? Para hoje, tá bom? Eu vou fazer mais um exercício, um que envolva blocos. Eu vou pegar um que envolva 2 blocos aqui para a gente fazer, né? Um bloco sobre o outro, para a gente resolvê-lo, tá? E encontrar a solução desse bloco, tá? Que aí, deixa eu ver aqui a pergunta direitinho. Vou pegar essa. A gente vai analisar aqui a resolução. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar bem legível. Só mais esse vai ser nosso último exemplo de hoje. Aí eu quero que vocês
Estudem, façam um mapa mental das fórmulas para vocês estarem aí cientes do que vocês vão utilizar aí no trabalhinho que vem, tá? Estarem prontos para fazerem de maneira tranquila, tá bom? Então vamos lá. A questão que eu escolhi é a seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ficou pequeno, deixa eu tirar de novo aqui. Eu quero que fique maior para vocês verem melhor. Gente, a questão é essa daí, tá? Só dei um zoom nela aqui, eu acho. Bom, agora ficou melhor. Diz o seguinte, ó. Existem 2 blocos, tá? O primeiro tem 2 quilos, o segundo 4 quilos. Eles deslizam sem atrito, muito importante isso aqui, tá? Muito bom, porque ele diminui aqui as forças que vão atuar. A força horizontal é 12 newtons, que atua da esquerda para a direita, tá? No bloco A, conforme essa figura. A pergunta é, pode-se afirmar que a força de contato entre os blocos vale? Observe que ele não está pedindo normal, não está pedindo peso, não está pedindo a resultante, ele está pedindo a força de contato entre os blocos. Então aqui a gente vai ter que analisar o seguinte modelo. Quando tem blocos colados um no outro, gente, é importante, né, que a gente faça aí uma separação dos blocos, tá? A gente separa os blocos para analisar a resultante nos 2 blocos de maneiras separadas, tá bom? Esse aqui é o bloco A, aqui é o bloco B. Então, separa esses 2 blocos para ficar mais simples aí a forma como a gente vai analisar. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó, no bloco A, claro, como ele está apoiado, ele vai ter força normal, ele vai ter força peso também, porque ele tem massa, tá bom? Que é o peso de A, e aqui é a normal de A. Para calcular o peso de A, é só a gente fazer a massa de A, que é 2, vezes 10, que dá 20. Mas a gente não vai se preocupar com o peso agora, tá? Observe que a normal e o peso, eles vão se cancelar. Então, vai sobrar quem? A força aplicada aqui para a área direita. Observe que como o objeto A, o bloco A, está em contato com o objeto B, com o bloco B, isso significa dizer que vai ter uma reação, né? Que seria aqui, eu vou chamar de Fzinho, que seria a força de contato aqui do bloco A com o bloco B. Analogamente, o bloco A vai empurrar o bloco B para frente. Então, vai ter aqui a mesma força, tá? Que seria a terceira lei de Newton, né? A ação da força F, em contato aqui, vai ter a reação Fzinho aqui, e analogamente, vai ter a força aqui contrária. Bom, no bloco B, nós vamos ter quem? A força normal de B, e a força peso de B. Então, esses seriam estes, né? Dessa forma, nós teríamos o conjunto de forças entre os blocos, tá bom? Ficou alguma dúvida em como separar aí, pessoal, os valores da força resultante? Os valores das forças? Eu não entendi como separa. Não entendeu? Não. Então vamos recapitular. Primeira coisa, todo objeto, Thiago, que possui massa, todo, então ele possui peso. Peso é sempre para baixo. Aqui eu separei os 2 blocos, eu só coloquei um do lado esquerdo, né? Do jeito que está aqui, só que eu separei os blocos para a gente poder redesenhar todas as forças, tá? Que porventura aparecem nos blocos, tá? Então só separei aí os 2 blocos para a gente analisá-los de maneiras distintas, né? De maneiras separadas, para que a gente não confunda um com o outro, tá bom? Então, eu só separei eles. Desmembrei os 2 blocos, tá? Aí aqui a gente tem que analisar o seguinte, ó. No bloco A, vão aparecer a normal e o peso. Primeiro, porque ele está apoiado, então tem normal, e tem peso porque ele tem massa. Como a questão já diz, ó, tem a força F aplicando da esquerda para a direita. Aí eu só resolvi desenhar ele aqui, ó, desse lado aqui, tá?
desse ladinho aqui, que porque a força vai fazer ele ir para frente. Então, só desenhei a força F aqui. Só que como ele está em contato com o bloco B, concorda comigo que o bloco B vai impor, já que ele tem até massa maior do que ele, vai impor uma certa resistência para poder ele se deslocar para frente? Então, essa resistência aqui, ó, a gente vai dizer que é a força de reação, tá? A força de reação da força contato. Aqui eu estou utilizando, vou utilizar uma letrinha Fzinho, tá? Eu estou utilizando aqui um F minúsculo para dizer que é a força, aí essa força de contato. O senhor tá Aí desenhando aqui, na ó. tela? Vocês não estão vendo, não? Pra mim travou. Não, E os agora demais? voltou. Agora voltou. Ok. Então, na verdade, eu não estou nem desenhando, né? Eu só estou mostrando que já estava feito. Ó, aqui no bloco B, aí a gente tem as 4 forças aqui atuando no bloco A. Já no bloco B, nós vamos ter o quê? Ó, normal de B, a força que seria a reação dela aqui no bloco B e a força peso. Só que aqui observe, não tem nenhuma força atuando para trás aqui do bloco B, porque não tem ninguém empurrando o bloco B da direita para a esquerda. Por isso que não aparece uma força Fzão aqui, como se estivesse empurrando a força de um lado para o outro, tá? Então, a gente precisa só tomar esse cuidado aqui. Agora, o próximo passo seria a gente achar as resultantes das forças, tá? Individualmente em cada bloco, né? Em cada bloco aqui. Então, a gente pode analisar de maneira separada. No bloco A, a gente vai ter o seguinte: a normal e o peso se cancelam. Então, a resultante aqui vai ser quem? A resultante, vou escrever aqui, ó. Resultante no bloco A vai ser quem? A força Fzão menos a força Fzinho. Por que menos? Porque elas são forças de natureza contrária. Por que eu estou deixando o Fzão na frente? Porque o objeto vai se movimentar da direita para a esquerda. Então, essa força, provavelmente, ela é superior à força Fzinho. Então, a gente coloca nessa ordem aqui. De certa forma, a ordem não importaria, porque no final, se você muda a ordem, só vai acontecer de que se você colocasse o Fzinho na frente, o resultado final estaria negativo, tá? Aí a gente teria que só usar o módulo, mas a ideia aqui é a gente analisar dessa maneira. O segundo passo aqui é a gente observar que a resultante não é só força, a soma das forças, como a gente colocou aqui, ó. Também massa vezes aceleração. Então, é a massa aqui, só que aqui eu tenho que observar o seguinte, ó. A massa desse bloco aqui, do corpo A, é a massa de A, vamos lá, massa de A, vezes a aceleração do sistema, que a gente não é dado para a gente aqui quanto que vale a aceleração. Então, essa aqui é a nossa primeira equação. É claro que a força F a gente sabe que é 12, e nós sabemos a massa do bloco A, que vale 2 kg, tá? Então, a gente tem algumas informações aí inerentes à nossa resolução. Agora, o próximo passo é a gente analisar o bloco B, tá? E a gente vai usar essa equaçãozinha que a gente vai usar daqui a pouco. Bom, no bloco B, quais são as resultantes das forças que aparecem aqui? Observe, normal e peso se cancelam, então a única força que resta aqui é a força Fzinha, né? A força do contato. Então, essa força de contato, ela vai ser o quê? A resultante das forças. Logo, é a massa vezes a aceleração. Então, aqui nós temos mais uma equação para a gente resolver. Então, observem o seguinte. Nesse cálculo aqui, ó, nós sabemos quanto que vale a força F, vale 12. Nós sabemos as massas, que vale 2 e 4 quilos. Mas não sabemos a aceleração e nem a força de contato. A força de contato é o que a gente quer. Então, o primeiro passo é, nós vamos descobrir quanto que vale a aceleração aqui em cima e substituir uma na outra aqui para descobrir a força Fzinho, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui, ó, eu vou chamar aqui essa aqui de 1 e essa de 2. E isso aqui é um sistema de equações lineares, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nessa primeira aqui, nós vamos encontrar a aceleração. Logo, olha só. Então, vamos
da primeira equação, nós vamos ter o seguinte, que F é igual a massa de B vezes a aceleração de B. Então, a gente vai passar agora a massa dividindo. Ou seja, a aceleração vai ser a massa, ou melhor, a força sobre a massa. Então, aqui nós temos essa informação. Só que a gente não sabe quanto que vale a força, né? Mas nós sabemos quanto que vale a massa. A massa vale 2. Então, fica força dividido por 2. Então, a aceleração desse sistema é a metade da força de contato. Mas a gente não precisa entender isso aqui, só precisa substituir aqui em cima, na equação 1, né? Esse aqui é a equação 2. Então, na equação 1, essa de cima, nós temos que o Fão menos o F1 é igual a massa de A vezes a aceleração. Só que a aceleração a gente acabou de calcular aqui é o F1 sobre 2. Agora é só substituir os valores. O Fzão vale 12. Então, 12 menos o Fzinho é igual a massa de A, que é 4, vezes o Fzinho sobre 2. Só que aqui, ó, o 4 dá para simplificar por 2. Então, vamos fazer aqui do lado. Fica 12 menos Fzinho igual a 2Fzinho, né? Eu vou passar esse F para o outro lado. Então, fica 12 igual a 2F mais F. Então, a força de contato aqui vai ficar igual a 3 vezes ela, né? Então, 3 vezes a força de contato é igual a 12. Então, se você observar aqui, a gente pode concluir que a força é igual a 4 newtons, né? Já que 12 dividido para 3 é 4. Então, a força de contato aqui vai ser igual a 12 newtons, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Eu sei que é bastante informação aí para vocês, mas é isso que a gente tem que aplicar. Ficou alguma dúvida? Calma aí, professor, estou processando a informação, calma aí. Professor, tentar fazer mais um exercício para concretizar as informações, né? Para mim lembrar para fazer o trabalho. Vou tentar fazer mais alguns exercícios, procurar exercícios desse assunto. Muito bom aí, fazer pra isso, tentar viu? fazer. Muito bom. Principalmente esses de blocos aqui, é bem interessante vocês reanalisarem, né? Porque o que vai acontecer, né? Nas de blocos, gente, vocês vão ter essa parte aqui de cima, que ela é um pouco diferente, né? Deixa eu parar aqui. Essa parte de cima aqui, que vai ser a parte mais chatinha. Que é essa parte de a gente estar analisando as resultantes dos blocos, né? Então, por exemplo, a gente tem no bloco A, né? A gente viu no bloco A que é o F menos Fzinho igual a massa de A vezes a aceleração. E, por exemplo, no bloco B a gente viu que é só o Fzinho vezes a massa de B vezes a aceleração. Aí aqui a gente pode só substituir, né? 12 menos F. Observe que a estratégia que eu utilizei, nós não calculamos a aceleração, né? Mas se quiser saber a aceleração, dá também para calcular sem problema nenhum. E aqui nós temos essas informações aqui, ó. Deixa eu ver que eu acho que deixa eu ver se eu não calculei errado, né? Ó, por exemplo, eu acho que eu calculei errado, viu, gente? Naquela hora lá. Ó. Vamos fazer de novo aqui, ó. Que eu acho que eu inverti lá a ordem das fórmulas, ó. O Fzão é 12, a massa de A é 2, a massa de B é 4, e aí nós temos essas duas equações para resolver, ó. Essas duas equaçõezinhas aqui, ó. Se você observar aqui, se a gente passa o F para o outro lado, nós vamos ter o seguinte, ó. 12 é igual a 2A mais F. E aqui, se eu passo o F para o outro lado, nós vamos ter 4A menos F, e aí fica igual a zero. Aí a gente pode montar, ó, esse sistema de equações aqui, ó. 2A mais F é igual a 12. E 4A menos F é igual a zero, tá? Então, vamos fazer aqui o método da adição. Vocês já sabem, né? Usar o método da adição, né? Só subtrai aqui. Esses dois aqui vão dar 6A igual a 12. Portanto, a aceleração tem que ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Isso aqui é a aceleração do sistema. A gente já sabe aqui. Para descobrir aqui a força F, ó, a gente vai usar isso aqui, ó. O Fzinho é 4 vezes A, que é 2. Então, o Fzinho vai ser 8. Então, só invertir ali, tá, gente? Eu inverti a fórmula. Se vocês
voltarem um pouquinho, vocês vão ver que eu inverti a fórmula, tá? Então a resposta correta não é essa aqui, não. Não é 4, é 8. Então essa é a resposta que é a correta, tá? 8 newtons. Eu inverti lá a fórmula, por isso que deu aquele valor igual a 4. Então tenham cuidado na hora de resolver. Ainda bem que eu revi aqui, senão vocês iam passar despercebido aí nessa resolução. Que o resultado vai dar 8 em vez de 4. Então, pessoal, dêem uma pesquisada, façam outras questões e tentem aí, tá resolvendo elas, porque na quarta-feira a gente vai fazer um exercíciozinho, tá? Um trabalhinho para vocês terem a notinha de vocês, tá bom? Então deixa eu